A paz, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma célula digital dessa semana. E bom, como estamos iniciando, começaremos como sempre com louvor, depois oraremos e então daremos início à palavra, amém?
pessoal? Então foi esse louvor que eu quis trazer para nós hoje, porque quando nós entregamos tudo que temos ao Senhor, nós estamos mostrando dependência do Senhor. E é isso que Ele quer de nós, que nós viemos depender dEle. Amém? Então hoje a palavra também vai se encontrar no livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 35 ao 39. Amém? E como sempre, vamos estar orando antes de darmos início a realmente a palavra. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui, Pai, reunidos para falar de Ti. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, para que nós estejamos sensíveis e suscetíveis à Tua palavra. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo, precisamos de uma direção Tua e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha com a Tua graça, Pai, com o Teu poder, com a Tua presença sobre as nossas vidas, nos encher mais de Ti, Pai, e que o nosso eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer em nós, Pai. Em nome de Jesus, desde já, Pai, quero repreender todo espírito de distração, de confusão, de atrapalho na mente, Pai, tudo aquilo, Pai, que vem com o objetivo de tentar barrar aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença seja real aqui, Espírito Santo. Não só aqui, Pai, mas nas casas das pessoas que estão assistindo essa célula, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guiar e nos conduzir, que o Senhor venha me usar, Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor através de mim. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então, vai estar ainda em Hebreus, a palavra de hoje, em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 35 ao 39, certo? E diz assim a palavra do Senhor: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se proceder nele não se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Seja bem-vinda, Ruth, que está chegando agora. Então, terça-feira nós falamos sobre permanecer no Senhor e perseverar no Senhor, e hoje nós falaremos disso de novo, mas de uma forma diferente. Porque nós podemos perceber aqui que no versículo 35 diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ou seja, quando nós estamos fixos com os olhos no Senhor, nós temos uma confiança, e essa confiança, ela tem grande galardão. E o que o Senhor ele quer trazer para nós no dia de hoje é que haverá recompensa pela nossa confiança. Haverá recompensa pela nossa confiança. A confiança que nós temos de cumprir o nosso chamado, de ouvir a voz de Deus, entender aquilo que Ele tem preparado para nós e decidir caminhar com Ele, essa confiança terá recompensa. E aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para trazer é que, se nós abandonarmos a nossa confiança, consequentemente, nós não teremos perseverança para continuar a caminhada que nos foi proposta. Então vocês podem perceber que tudo está ligado, tanto a confiança como a perseverança, o permanecer na palavra, o permanecer no caminho, tudo está linkado. E se nós não tivermos confiança, como nós poderemos cumprir o nosso chamado? Nossa confiança ela precisa estar baseada em Jesus, na palavra dele. Se nós perdermos isso, como é que nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Amém? Então a gente não pode retroceder. Não tem essa opção. Quando você decide viver para Jesus, não tem essa opção de retroceder. Precisamos avançar apesar das dificuldades, das provações. Tanto é que lá em Lucas 9:62, eu vou abrir com vocês, porque é muito forte esse versículo. Aqui, ó. Diz assim: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, quando nós retrocedemos, isso atrai coisa ruim para nós. Porque a própria palavra fala que aquele que retrocede não é apto para o reino de Deus. Porque no reino de Deus só tem que ter avanço, sabe? O Senhor, ele passou por tantas dificuldades, por tantas provas. O próprio Jesus passou por tanta coisa ruim, né? Porque não foi só coisa boa, mas também foi coisa ruim. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele sofreu grandes coisas para que nós estivéssemos aqui. E aquilo que ele quer falar para nós hoje, que
que nós não podemos retroceder, não podemos olhar só para as dificuldades e pensar que isso é o ponto final, que acabou por aí. Não acabou por aí, ainda tem mais para frente. Isso é só uma temporada, isso é só um processo que nós estaremos passando para que lá na frente nós possamos viver a promessa de Deus. Amém? Então aquilo que o Senhor quer trazer para nós hoje é que nós devemos perseverar. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, se nós não tivermos a nossa fé provada, nós não seremos perseverantes para vencer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ou seja, se nossa fé ela não é testada, a gente não consegue lutar contra as dificuldades que vêm no nosso caminho. Então o Senhor, Ele nos molda, o Senhor nos fortifica de uma forma que muitas vezes nós não entendemos aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor tem direcionado tudo para que nós venhamos cumprir o chamado, cumprir o propósito. Amém? Seja bem-vinda, Edivone. Então, e aquilo que o Senhor quer trazer para nós é isso, que a aprovação da fé, ela produz perseverança, perseverança na presença de Deus. É por isso que nós não devemos desistir, ainda que nós estivermos passando por lutas, por provas, por tribulações, e a gente muitas vezes não entenda. O Senhor está no controle de todas as coisas. Se você está no caminho, se você está querendo seguir, está seguindo a caminhada que para você foi proposta, permaneça firme no Senhor. Tá difícil? Ora. Tá difícil? Lê a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Senhor e ela é verdade, ela nos edifica. Amém? Então, quando nós estivermos cansados muitas vezes de olhar para a situação e a gente não vê saída, olha para Jesus. Porque Ele é o nosso alvo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se nós não olharmos para Ele, nós não vamos aguentar a caminhada. Amém? Então, lá em Romanos, hoje nós iremos passar bastante pela Bíblia, né? Lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 5, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, se nós não passarmos por tribulações, nós não seremos perseverantes, e nós não teremos experiência, e consequentemente nós não teremos a esperança de viver uma nova vida com Jesus. É por isso que muitas vezes nós passaremos por dificuldades. E hoje nós iremos voltar também um pouco lá na história de Davi. Davi, ele pôde desfrutar das promessas de Deus. Ele pôde viver tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Ele se tornou o rei de Israel porque ele decidiu permanecer mesmo passando pela perseguição de Saul. Mesmo Saul perseguindo ele, mesmo a situação acontecendo de uma forma que ele teve que fugir de onde ele estava para poder não ser morto por Saul, ele decidiu permanecer no caminho do Senhor. Veja só, gente, muitas vezes a gente olha para nós e fala: meu Deus, né? Que situação é essa que eu tô? Não tem mais jeito, vou desistir. Olha Davi, ele teve que fugir para não ser morto e mesmo assim ele decidiu permanecer confiando nas promessas do Senhor. Ele decidiu permanecer dependendo completamente do Senhor, e por isso o Senhor o abençoou de tal forma que ele foi rei de Israel, e o Senhor ainda o chamou de segundo o meu coração, porque Davi, ele confiava no Senhor, ele dependia do Senhor. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, gente, que cumpriu o seu propósito de forma completa, sabe? Ele decidiu permanecer no Senhor, ainda que ele tivesse que ser perseguido, ainda que ele tivesse que passar por tribulações, e ainda que ele fosse preso, porque ele foi preso, passou anos preso, e mesmo assim ele confiou no Senhor. Ele não desistiu de pregar a palavra ao Senhor, ele não desistiu de cumprir o chamado dele, porque ele estava passando por situações adversas. Pelo contrário, a palavra fala, e lá em Romanos fala, que ele fala, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos.
Ou seja, ele estava feliz. Nos gloriamos nas próprias tribulações, porque ele sabia que o Senhor estava com ele e de que aquilo era apenas um processo para que ele viesse viver a plenitude do propósito. Amém? Então nós só conseguimos manter a nossa confiança no Senhor, nós só conseguimos perseverar e permanecer no Senhor se dependermos totalmente dele. Não tem outra solução, não tem outra, outra coisa que você possa fazer para continuar no caminho se você não depender do Senhor. Porque como é que você vai cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para você, a palavra que ele te deu, se você não confia e não depende daquele que te chamou? Não faz sentido nenhum. Então hoje aquilo que o Senhor quer de nós é que nós olhemos para dentro de nós mesmos e vemos se nós realmente estamos confiando no Senhor ou estamos tranquilos porque aparentemente tudo está certo, ainda que eu esteja passando por dificuldades, eu estou no controle de todas as coisas, então para mim tá certo. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós entreguemos o nosso controle, o controle da nossa vida nas mãos dele. Porque aquele, igual eu falei na célula passada, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, se ele te deu uma promessa, se ele me deu uma promessa, se ele determinou algo sobre a minha vida, ele vai cumprir, porque ele vela pela palavra dele. A palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor está no controle de todas as coisas. Pode não parecer, pode estar tudo confuso, tudo uma bagunça na minha frente, mas se eu colocar os meus olhos no Senhor, me voltar para as promessas dele, para tudo aquilo que ele já fez na minha vida, eu continuo permanecendo no Senhor, crendo que assim como ele falou, vai acontecer, independente da situação, independente daquilo que eu esteja vivendo. Então, o Senhor, ele quer nos ensinar a permanecer, manter a confiança nele e continuar perseverando até o fim, porque são esses aqueles que poderão viver a vida eterna com o Pai, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que não desistirem por uma simples tribulação, por algo que esteja acontecendo na vida, porque se o Senhor tem um propósito para nós, ele vai cumprir esse propósito se nós estivermos dispostos a viver. Amém, gente? Então foi essa palavra que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje, que Ele quer, a partir de tudo isso que nós estamos passando, que nós enfrentaremos também, Ele quer gerar em nós a dependência nele. Quando nós dependemos nele, nós continuamos com a nossa confiança para que a gente não venha abandonar o propósito, para que a gente venha receber a recompensa lá na frente. Nós continuamos perseverando, ou seja, lutando, ainda que esteja difícil, eu não vou parar por causa das dificuldades, eu vou continuar e permanecendo na presença dele. Amém? Então, é isso que o Senhor ministrou para nós no dia de hoje, que tenha falado grandiosamente com vocês, porque falou comigo aqui, muitas vezes a gente para e fala, meu Deus, né? Como é que eu vou conseguir passar dessa situação? Como é que eu vou me livrar dessa situação? O Senhor está falando para vocês e para mim no dia de hoje, olha para mim. Coloca os teus olhos em mim, aponta os teus olhos para mim, volta novamente para a minha palavra, lê mais a minha palavra, a Bíblia, que Ele tem algo preparado para você e Ele vai cumprir. Amém? Então é isso, gente. Se vocês quiserem deixar algum pedido de oração, fiquem à vontade, nós estaremos orando agora. E eu tenho um aviso para dar, que domingo às 9 horas nós teremos um culto abençoado na minha igreja, IEJN Alphaville, Barueri. Isso, na EJN Alphaville, Barueri. E o endereço é Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu espero vocês lá, que é uma bênção. Nós estamos numa campanha de progresso contínuo com o apóstolo José Iracete e tá sendo uma bênção. Então convido vocês para estarem presentes. Amém? Então é isso, nós estaremos orando para encerrar essa live e que essa palavra venha ficar guardada nas tábuas dos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada por nos fazer entender que ainda que nós estejamos passando por dificuldades, Pai, ainda que estejamos em situações que a gente não encontre como sair, o Senhor está no controle de todas as coisas e a partir dessas situações, Pai, o Senhor quer gerar em nós a dependência de Ti. E nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a continuar confiando naquilo que o Senhor falou para nós, a continuar confiando de que sim,
sim, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para viver as tuas promessas, Senhor. Em um nome de Jesus, quero te pedir para que o Senhor venha nos ajudar a permanecer na tua palavra, Pai, permanecer no caminho, olhando para ti, não desviando das situações, Pai, não desviando, Jesus, do caminho, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas perseverando até o fim, Pai. Ó Senhor, gera em nós esse espírito de perseverança, Jesus, para que nós venhamos buscar cada dia mais a ti, ainda que esteja difícil, nós venhamos olhar para ti e falar: o Senhor é o meu alvo, eu continuarei no meu caminho até o fim, porque nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor já preparou para nós a vida eterna, Pai. Nós queremos desfrutar disso no grande dia. Então nós te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a manter a confiança, a manter os nossos olhos fixos em ti, Pai. Nos ajuda a depender de ti completamente, Pai, não olhando para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para aquilo que o Senhor já falou, já determinou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, quero abençoar, Pai, cada pessoa que esteve aqui presente, Jesus, ouvindo essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, para que esta palavra, Pai, venha ser ministrada no coração de cada pessoa aqui, Pai, para que elas venham se lembrar quando elas estiverem passando por dificuldades, que o foco delas precisa estar em ti, Pai, que o foco delas precisa estar na tua palavra, nas tuas promessas. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor venha cuidar, guardar e proteger de todo mal, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dessas pessoas, livrando e guardando, Pai, de todo mal, de toda tentação, de tudo aquilo que o inimigo faz, Pai, para se opor contra essas vidas, Senhor. E em nome de Jesus, se ainda há alguém, Pai, nessas famílias que ainda não foi alcançado pelo teu amor, que ainda não te conheceu, eu te peço, Espírito Santo, visita essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e traz salvação para dentro dessas casas, Senhor. Em nome de Jesus, que venha haver um avivamento nessas casas, Pai, um avivamento nessas famílias, Pai, e que todos venham se converter e adorar a ti, Pai, e andar na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então foi isso a cela de hoje, que o Senhor tenha ministrado grandemente o coração de vocês. Semana que vem, terça-feira, às 17h30, nós estaremos aqui de volta. Se vocês quiserem estar aqui, serão muito bem-vindos, eu conto com a presença de vocês. E é isso, um forte abraço e até semana que vem. Deus abençoe vocês, amém? Tchau!